você coloca essa questão que não tem relação com o conceito de extinção Bourdieu, né? Eu entendo que nas sociedades desiguais como a nossa, principalmente a brasileira, né, tem essa ideia da distinção do Bourdieu, eu acho que ela seria bem pertinente. Então, na mesma página, na página 32, você fala que em sociedades como a brasileira, vou traduzir que está em inglês aqui, com grande mobilidade social, não entendi, não sei se é um problema do inglês, mas que eu saiba, a nossa sociedade é que tem menos possibilidade, né? Qual é a chance de um filho de operário ser médico? Está melhorando um pouco agora com as cotas, mas ainda é uma, né, é uma minoria que ainda tem acesso. Então, eu não entendi bem a frase ali, né? E depois vem, né, onde os ricos não são caracterizados por um refinamento ou um gosto, né, mais ou menos acho que tem a ideia lá do Bourdieu dos gostos de classe, estilos de vida, né, relacionados com a posse de determinados capitais culturais. Né. Eu acho que tem sim, não sei, eu fiquei um pouco em dúvida com essa colocação, gostaria de esclarecer. Né. Inclusive o próprio Medeiros, no texto dele de 2005, coloca que o consumo dos ricos está centrado em educação, recreação e cultura, no texto dele. Então eu fiquei um pouco em dúvida com essa sua colocação. Né. A ideia de meritocracia trazida no texto eu acho que é muito importante. Se cria aqui uma ideologia que é incorporada pelos não ricos, inclusive pelos pobres muitas vezes. Né? Se aí não gosta de trabalhar, por isso que não vai adiante. Né? Mas todo mundo participa do mesmo ponto. Né? Então eu acho que é bem importante. Né? E por fim, assim, daí não é um questionamento, são conclusões mais minhas mesmo. Né? Eu acho que falta interesse, não sei quantos alunos tem aqui, mas interesse do pessoal das ciências sociais, principalmente, em estudar os ricos. Né? Porque eu preciso entender o outro lado desse campo também. Eu acho que é importante isso também. Então, o trabalho com o professor Catani é extremamente bem-vindo, porque falta um trabalho, ao mesmo tempo, metodologicamente, é muito difícil conseguir informações, né? Como ele mesmo falou, é difícil o acesso, né? As pessoas não querem falar, os mais ricos querem se esconder. Né? E eu traria aqui algumas inquietações que eu tive quando estava lendo o trabalho, agora assistindo aqui a sua fala, né? Que a primeira delas seria a ideia de que ricos e não ricos incorporam essa ideia. Nós vivemos uma sociedade meritocrática, que a gente sabe que não é. Né? E é impressionante a resistência de determinados grupos até menos favorecidos em relação a determinadas políticas, né? Como Bolsa Família, por exemplo. Há grandes discussões sobre isso. Por outro lado, né? E aí vem uma meia-culpa, né? Uma tendência de nós, intelectuais, né? Rejeitarmos, né? Tudo que venha dos ricos. Né? Então, algo, um perfil maquiavélico já por natureza, quando a gente, na verdade, não conhece. Né? Existem poucos trabalhos, não esteja discordando de tudo que foi colocado aqui, mas acho que tem que haver, talvez, um estudo estudos mais aprofundados que possam separar um pouco as coisas. Né? E, por último, a ideia do Estado, né? Que a gente sabe que ele vai, eu já falei isso antes, mas que ele é incorporado, então, por aqueles que detêm esse poder econômico, consequentemente poder político, e que acaba então tendo uma influência. Por isso que é muito difícil mudar. Né? Mas também acho que é muito difícil mudar por essa ideologia incorporada. Né? Vivemos uma sociedade meritocrática e que eu não quero ser confundido nunca com os pobres, então sobrevalorizando esses bens, tal, a própria mídia, as revistas. Né? Acho que esses seriam pontos que, se o professor Catani pudesse tratar. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que só talvez haja algumas questões da plateia, temos um microfone, ou então para você. Poderia ser, porque eu responderia em bloco, porque algumas questões não pediu a palavra? Pode ser. Não, só para... Em primeiro lugar, agradecer, é interessante. Eu só queria colocar assim que a gente, claro, em outro, aquele gráfico lá das percentagens de riqueza seria outro, mas eu pensei no Obama hoje dos Estados Unidos brigando contra os ricos que ele quer taxar mais e eles pagam muito menos impostos que os seus empregados domésticos, e a briga que ele teve com os planos de saúde também, e a saúde completamente deteriorada nos Estados Unidos. Então, alguns indicadores que a gente vê, nossa sociedade brasileira não é justa, mas, e alguns outros países, mas, então, o que me parece é que esse 0,1% do mundo inteiro manda no mundo, são os corruptores dos políticos, então eles que mandam nas leis, as leis não conseguem se mudar.
Mais alguma pergunta? Okay. Bom, agradeço os comentários, vai me permitir esclarecer alguns pontos. Acho que justamente vocês captaram a inconsistência de alguns argumentos, pelo menos na fala dessa tarde. A relação que o Álvaro coloca com relação fizesse uma colocação em torno dos fundos de pensão e da possibilidade do mercado regular esse tipo de situação. E é interessante porque houve uma grande esperança em torno de um capitalismo acionário, que seria, ok, acontecem essas coisas, mas pelo menos os lucros são distribuídos, né, pela fragmentação acionária, e os fundos de pensão potencializariam isso. Né? No caso brasileiro, isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50 e 60, e agora no Brasil é muito forte. Ok, os fundos de pensão permitiriam o acesso aos ganhos das empresas que de outra forma, né, um assalariado não teria, não vai na bolsa comprar ações, e o fundo de pensão não só garantiria rendimentos atualizados da aposentadoria, mas poderia democratizar o capitalismo. Essa foi uma grande ilusão, está sendo uma grande ilusão no caso brasileiro. Eu diria que é quase uma contradição se pensarmos que alguns dos grandes fundos de pensão estão sendo administrados por militantes de esquerda e sindicalistas, etc. E isso me leva a uma reflexão, quer dizer, vários economistas têm trabalhado nessa perspectiva, que é o problema da escala. Os fundos de pensão, eles se igualam aos grandes administradores privados numa esfera altíssima. Então, se pensarmos aí o fundo de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, os nossos futuros fundos de pensão dos professores das universidades federais, ele está numa escala de investimento. Ele não vai aplicar, né, no bolicho da dona Maria. Ele vai aplicar uma mega corporação que faz investimentos nacionais, em grandes obras, e isso passa por uma esfera diferente. Se chama hoje capitalismo turbinado. O capitalismo que investe agora nas papelarias, nas indústrias de celulose, na devastação da Amazônia, na extração de minerais, em grandes commodities. É uma outra escala do capitalismo. E dane-se os próprios trabalhadores que estão sendo explorados nessas empresas. O que interessa são os trabalhadores que investiram no fundo de pensão. Um paradoxo, uma contradição, né? Que figura seria essa. Primeiro ponto. A questão da escala também diz respeito a essa personificação da riqueza. Os fundos de pensão são administrados, seja por sindicalistas ou gerentes profissionalizados, que também se descolam da realidade imediata. Então, hoje, o salário mínimo do administrador do fundo de pensão é R$50 mil, mínimo, do que recebe. Ele pode receber os benefícios indiretos 100, 200 mil reais por mês. E fica naquele cruzamento de participação em conselhos, em empresas, etc. Então, o fundo de pensão às vezes tem assento na empresa e nos conselhos, e cada vez um jeton de 40, 50 mil reais para tomar decisões que também estão numa outra esfera. Então, assim, aí teríamos que entrar num tipo de análise de classe. Né? Bom, não é mais o trabalhador. Ele pode ter sido trotskista virulento dos anos 60, da Libelu, né? Agora, recebendo 100 mil reais líquido por mês, os seus interesses, o seu padrão de vida, a circulação nas esferas, o jet set, é completamente diferente. Ele não vai mais fazer campanha para o
Paim, na Vila Matias, em Caxias, em Canoas. Ele está na ilha de Camanduatuba, né, participando de um evento que recebe o seu Gilmar Mendes, que é por um acaso vai julgar um processo lá de indenização. Então, assim, é uma coisa que o Marx não considerava. O Marx dizia o seguinte: capitalista é capitalista, né? Mesmo que tenha lá um pequeno negócio, uma relação assalariada, ele vai se comportar da mesma maneira que um grande capitalista. Não, é completamente equivocado. São esferas tão distantes da escala social que compromete qualquer lógica mais de ativismo político, progressista. Não, ele está raciocinando, se comportando como um grande manager, né, um grande trader. Primeiro ponto. O segundo, o professor Maria também fez referência, eu acho que vocês dois captaram a questão importantíssima, a questão da como se sustenta num país com tamanha desigualdade essa situação. Da onde provém a legitimidade desses segmentos? E aí entra a questão da meritocracia, de uma falsa meritocracia. No senso comum e na ideologia neoliberal, no liberalismo clássico, quem tem, fez por merecer. Merece aquela posição. Ninguém recebe 50, 100 mil reais de dividendo sem ter algum tipo de mérito. E é uma construção ideológica absurdamente falsa essa. Vocês vejam, eu acho que eu cito talvez nesse texto em inglês, mas isso é um fenômeno internacional, válido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, de confundir posições de poder com o termo elite. Então, classes abastadas é elite. O que é elite? Elite é o eleito. Né? Etimologicamente, né? São as pessoas que não é a aristocracia. Não. Aristocracia é o governo dos melhores. Não. A elite, ela foi eleita para aquela posição. Ninguém foi eleito. Né? Ele é um falso termo agregado. Né? Eu prefiro, ao ponto que eu jamais uso a palavra elite. Elite econômica? Não. Gente rica. Milionários, bilionários. Esse é o termo. Porque elite é um termo positivo. Nós temos a elite no mundo acadêmico, a elite no mundo profissional, esportivo. E, frequentemente, existem dezenas de publicações, anúncios, discursos, Fórum da Liberdade, que em Porto Alegre confunde não, deliberadamente mescla as duas coisas, dizendo o seguinte: quem tem posição, poder, tem talento e merece. E há, inclusive, um estudo sobre o Neymar. Não, o Neymar, exatamente. O Neymar ganha uma fortuna incalculável por mês, porque ele é simpático, porque ele joga, ele pinta o cabelo, ele faz não sei o quê. Não, ele é... Desculpa, esqueci de desligar essa data. Porque namora uma top model, alguma coisa assim, não. Ele ganha porque ele joga bem futebol. Ele é talentoso. Né? Não foi por favor, ele não herdou de ninguém o seu prestígio. Então, para o mundo das artes, para o mundo acadêmico, de modo geral, essas exceções, né? E para o mundo artístico, talento vale. O mundo dos negócios não. Não necessariamente existem centenas, milhares de exemplos de empresários talentosos. Mas ele não é rico da mesma forma que, por ter desempenhado, ter sido brilhante, eficiente, etc., do que um herdeiro canastrão, né, que recebeu aquele recurso e pelo volume vai continuar sendo rico o tempo todo. Então, essa ideia de quem tem, merece, faz parte do senso comum e é uma dimensão ideológica
absolutamente equivocado. Outra dimensão da legitimidade é a questão do glamour da riqueza. Quem é que não quer ser rico, né? Viajar, passear, ter boas coisas? Quem é que faz questão de ser pobre, passar mal, né? Ser menosprezado na sociedade? Então, assim, são polos antagônicos, né? Todo mundo, naturalmente, quer ter uma posição melhor. Então, assim, de novo, a riqueza é sempre associada com dimensões positivas. Então, ok, viva os ricos. Né? Quem fala mal dos ricos, já foi aposentado a criticar, porque eu sou um ressentido. Né? Não, plateia qualificada e tudo. Não, eu sou um ressentido, né? O senhor não conseguiu ganhar dinheiro, foi trabalhar na universidade e agora fica falando mal dos ricos. As críticas que nós recebemos desse é uma coisa assim, é inacreditável. Né? Então, esse é um outro ponto. Que é difícil de lidar, né? De tentar mostrar as verdadeiras dimensões da riqueza. Uma questão importante que a professora Maria levantou é com relação ao acúmulo de capitais. Né? E aí vem a questão do Marcelo Medeiros, e é importante, ele mesmo reconhece isso, ele está lançando o livro aqui na nossa pós-graduação. Marcelo Medeiros tinha um projeto de pesquisa bem parecido com esse que nós estamos desenvolvendo, que era de identificar os verdadeiramente ricos no Brasil. Ele trabalha no IPE, conseguiu montar o programa e tudo. Quando ele foi a campo, não conseguiu. Ele cita, acho que no livro ou num artigo, que ele foi para Goiás e tinha relações sociais com um latifundiário, um grande empresário do agro, que conseguiu montar uma rede para entrevistas. Ele foi numa fazenda, né, lá 2, 3 jatinhos particulares. Quando ele começou a fazer as perguntas, esse latifundiário levantou assim e disse: o que o senhor está querendo mesmo? Não, é isso, é uma pesquisa acadêmica. Levantou: muito obrigado, até logo. Né? E ficou assim. Mas como já tinha agendado uma outra pesquisa, quando ele chegou, os jagunços já impediram a entrada na fazenda. Já tinham se comunicado. E assim, por vários outros percalços, ele acabou fazendo um estudo só sobre assalariados. Então, o livro dele, que faz os ricos ricos, é sobre assalariados. Ele desconsidera completamente as vendas do capital, as vendas dos rentistas, todas as formas especulativas, que é, digamos assim, esse ponto que eu tento minimamente conseguir. É muito difícil. A gente não tem acesso, a Receita Federal não tem acesso, só consegue pegar uma ponta da meada quando tem um processo escabroso. Senão, de outra maneira, já para. O que acontece é o seguinte: um empresário, tente você sonegar, né, uma vez o que você cai na malha fina. Um empresário que é pego numa malha grossa, né, com alguns milhões, entra num processo administrativo e aquilo assim se estende por anos e por anos. Então, quando ele perde, na iminência de perder, ele chega e diz assim: eu pago. Pronto. Extingue o processo. Quando deveria ser um processo penal. Não, extingue completamente. E muitos fazem esse cálculo. Okay. Tem uma outra estratégia, eu estou aprendendo com meus amigos, e é o seguinte: tem várias empresas do Rio Grande do Sul que usam esse. As grandes empresas, elas recolhem um tributo. 5 milhões, digamos, ou 50 milhões. E não há uma identificação da origem desse tributo, mas eles recolheram. Se a fiscalização for acurada, diz: ok, realmente vocês têm que pagar os 50 milhões. A Receita não tem staff suficiente, chega, isso tem um prazo de validade de exatamente 60 meses. Quando chegou
no final, não houve o casamento entre o imposto devido e o imposto pago, a empresa pode pedir de volta os juros de correção monetária. E é legal, é legal. Então, o que eles deveriam pagar, não pagar, eles receberam de volta. Um pouco um capitalismo cassino. Mas se deu, ganhou. Né? Se perdeu, ele tinha que pagar de qualquer maneira. Né? Bom, eu estou escapando um pouquinho da questão do... Então, toda essa dimensão não aparece no livro do Marcelo Medeiros. Então, aí sim, nas rendas assalariado, capital cultural, capital social, relações, formas de sociabilidade, o que se imagina como, no capitalismo, digamos assim, nessa esfera dos mega multimilionários, é um mundo à parte. E é um mundo à parte porque ele não se confunde, não dá, eu discordo um pouquinho do uso do termo da distinção de Bourdieu, porque Bourdieu analisou o capitalismo, as finanças, os grandes financistas, a elite, então, a alta classe média francesa, que tem tradição, tem respeitabilidade, tem sofisticação. Né? No Brasil nós não temos essa distinção. Vou pegar um exemplo máximo, o Nenê Constantino. O Nenê Constantino, né, um dos grandes ricos brasileiros, réu confesso, né, tem vários processos contra ele por assassinato, né, é um grande sonegador e é o dono da boca, né, dos seus filhos. É uma pessoa bronca. A exemplo dele, nós temos centenas de outros analfabetos. Ele anda de jatinho de 30 milhões de dólares e ele é iletrado. Ele não consegue distinguir uma coisa de outra, assim, não tem o mínimo refinamento cultural. E eventualmente até frequenta o jet set, né? Vai para Nova York, assiste, mas assim, é um mundo completo, é um caipira. Um mundo, não é só um mundo rural. Então, eu queria até expor, mas assim, é tão ridículo que eu disse assim, eu não quero associar a minha palestra, mas tem um vídeo da Cosette Gomes. Cosette Gomes é uma socialite, ela confunde, até eu sou uma socialite. Ah, não, desculpa, eu sou uma socialite. Ela tem um patrimônio de 50 milhões, tem um jatinho particular, só anda de helicóptero, tem um nome gravado nas taças de champanhe, fala um português de arrepiar, né, até uma pessoa inculta. Ela é a autora da famosa frase: o capitalismo, ser milionário no Brasil é muito gratificante. Não é gratificante ser milionário. E é uma pessoa assim, absolutamente inculta. Se vocês tiverem uma coragem, né, de aguentar aquele programa de mulheres ricas da Bandeirante, uma coisa assim, uma síntese, uma coisa assim absurda, um grau de violência, de ignorância, agora estamos processando duplamente. Então, essa é uma dimensão das nossas elites, 4 aspas de cada lado, das nossas classes abastadas. Tem um estudo que o Francisco Killing publicou na revista Sociologias, exatamente sobre isso. A distância que existe entre os próprios ricos. Nós temos ricos que estudam nos melhores colégios da Suíça, da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, que têm um lugar garantido em Harvard, né, e nós temos ricos, ou seja, que corresponderiam ao princípio de sofisticação, globalização, etc. E esses ricos multimilionários que, né, incultos, analfabetos, né, envolvidos com processos, né, digamos assim, quase de marginais. São as duas faces, né, mas, digamos, o que tange as relações sociais, considerando os polos, né, a partir de alguns milhões, né, todos eles
estão adquirindo os seus títulos de nobreza. Uma última referência à questão do Estado, e aí ligo com a questão que a professora Ione colocou. Vocês vejam, eu nem entraria no caso do Obama, que eu conheço pouco, assim, a gente só tem as notícias das dificuldades que ele está enfrentando para passar algumas leis básicas, né? Mas se nós pensarmos assim, que estamos no 10º ano do governo mais progressista da história brasileira, 8 anos de governo Lula, um dirigente sindical, vindo de um partido de esquerda, né, extremamente coerente nas suas propostas e ações. Mais 2 anos de governo Dilma, né, dando continuidade a uma política progressista, políticas públicas eficientes, corretas, etc. Eles não conseguiram mexer nas questões básicas, reforma tributária, imposto sobre as grandes fortunas, né, e auditoria cidadã da dívida. Essa dívida, né, é injusta, é ilegítima, nós estamos pagando bilhões por mês, né, para pessoas que não merecem, não são detentoras de títulos legítimos da dívida externa e interna. E não é pouco dinheiro. Então, se 10 anos de um governo relativamente articulado, né, com todos os problemas das alianças partidárias, né, majoritariamente petistas, não atingiu as questões básicas. Por quê? Porque o Estado, o Raimundo falou, já analisou isso, né, ele está enredado num tipo de compromisso. Né, eu tenho um exemplo, não sei se é do folclore político, mas assim, em janeiro do ano em que ele foi defenestrado, o ministro Palocci criou uma comissão para analisar o imposto das grandes fortunas. Isso em janeiro, ele foi defenestrado em abril, por uma bobagem, né? Nada de importante. E se você pegar no noticiário da época, é uma coisa assim, ele e o Eichmann não é muito diferente, é um carrasco, uma coisa criminosa, não sei o que. Uma desproporção entre o que tinha acontecido, lá tem esse problema, e a forma como ele foi defenestrado. Né? Então, assim, essas questões, e aí me permitiria fazer uma propaganda final, né, não só do livro, mas do Instituto de Justiça Fiscal, que está por trás dessa iniciativa de publicação, que é uma organização criada no Rio Grande do Sul por profissionais liberais, funcionários públicos, advogados, professores, para se buscar a justiça fiscal, né, como um passo essencial para se pensar uma sociedade mais justa. Vocês vejam só do que nós estamos falando. Aquilo que eu me referi antes, do incivismo fiscal, esse é um câncer na sociedade brasileira. E para pensarmos, digamos, um patamar mínimo de direitos, de redução de privilégios, nós podemos começar com uma reforma fiscal, com justiça fiscal. Quem tem, paga, quem pode, paga mais, reduzir os impostos sobre pobres, sobre classe média, penalizar, não, fazer com que eles paguem na mesma medida dos demais. As classes abastadas não pagam imposto de renda, eles escapam das formas elementares de tributação. Então, o Instituto de Justiça Fiscal está aberto a adesões, temos reuniões mensais, discussões, projetos internacionais para combater paraísos fiscais, combater a corrupção, coisas bem objetivas que, né, dizem respeito justamente a essa imensa desigualdade que condiciona a nossa sociedade e nossas relações sociais. Muito obrigado, professor Cattani, professora Maria, professor Álvaro. Eu queria, então, dar o nosso testado de capital simbólico e uma recordação da Dura. Professora Marília Igualzinho e a professora Alva.
queria dizer que o nosso ciclo, bom, primeiro convidá-los a duas exposições em curso, uma ideia aqui na parte de trás, uma sobre Em Casa no Universo, uma exposição que inaugura o nosso projeto Construindo Saberes entre Leia e Museu da URGS. Então, 5 exposições que já passaram pelo Museu da URGS estarão aqui até dezembro. A primeira é essa. E também organizada pela curadoria do professor Iano Libre, um trabalho que a minha geração gostou muito, que é sobre mais de 68, dual e infinito, que também está aqui atrás. E esse ciclo continua no dia 13 de junho, com a Conferência Professorial de Trindade, atual reitor da UNILA, sobre as ciências sociais na América Latina, lançando um livro que foi lançado semana passada em Buenos Aires. E no mesmo dia 13, à 1 da tarde, a palestra é às 13, e à 1 da tarde haverá a última atividade do ciclo A Universidade do Futuro, um debate envolvendo a Universidade do Futuro na era da mundialização, envolvendo o professor Luiz Miguel Rosa, da COP do Rio, fundador da Angra, o Eduardo Rolim, nosso colega da Química, que é o presidente do PROIF da Federação, o reitor Elcio Trindade, que vai ter 2 participações no mesmo dia, e o reitor da Universidade, o professor Carlos Alexandre Neto. Estão todos convidados. Muito obrigado a todos.